Louvado seja o Senhor. Glórias, saúde, paz e prosperidade, queridos. Boa noite a todos também, em nome de Jesus. Irmãos, que ambiente tão gostoso. A vontade é de não parar, né? A gente está num ambiente de adoração e de mover da presença de Deus. E isso vai preenchendo a nossa vida de tal forma. E é tão gostoso estar nesse ambiente. Mas a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Então agora é o tempo da palavra, né? Glória a Deus. Por isso, tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Deus abençoe os ministros. Aleluias. Irmãos, eu tenho um assunto para falar, mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso falar de outro assunto que vai ajudar a entrar nesse assunto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, nós servimos a um Deus maravilhoso. Há muitas questões que nós sabemos e vemos que é Deus agindo a nosso favor. Você percebe de várias maneiras. Às vezes você olha assim: meu Deus, o Senhor permitiu que eu conhecesse fulano, foi uma bênção na minha vida. Então você vai vendo e percebendo muitas formas que Deus usou para chegar até você, para te abençoar, para te curar, para te sarar. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas formas, em nome de Jesus. Uma prova viva que o Senhor tem cuidado de você. Talvez você não tenha parado para agradecer a Deus por isso. Talvez você não tenha parado para perceber o quanto Deus tem te abençoado através disso. Eu queria chamar aqui à frente todos os nossos líderes de célula, rapidinho, não demora, para vocês me ajudar. Isso, povo. Amém. Eita glória. Romanos 8, 28, projeta para mim, por favor. Pensa no povo bonito. Tá faltando ainda, né? Aqueles que ainda não chegaram, aqueles que ainda não foram ungidos. Amém. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, querido, o que é uma prova viva de que Deus se importa com você? É porque Deus levantou esses líderes de célula e você faz parte de uma célula. E o fato de você fazer parte de uma célula, isso é uma obra sobrenatural de Deus na sua vida. Hoje nós vamos aprender a ser grato a Deus por fazer parte de uma célula, por termos um líder, por fazer parte de uma igreja que tem esse trabalho, que trabalha nessa visão que Deus direcionou. Hoje nós vamos entender o quanto isso é importante e de como a gente pode valorizar isso, como a gente pode cada dia mais ser grato ao Senhor e desfrutar do que Ele tem dado para nós viver. Muitas e muitas pessoas nessa igreja, irmãos, têm sido abençoadas através das células de oração. Então Deus tem cooperado que através das células as coisas sejam, abençoadoras na sua vida, portas sejam abertas, comunhão, edificação, relacionamento, intimidade com outras pessoas, a proximidade, irmandade, e isso é maravilhoso. Hoje nós vamos aprender a agradecer a Deus, e a primeira coisa que nós vamos fazer é orar pelos líderes. Eu queria pedir para vocês se colocar de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela vida dos líderes de célula. Glória, estenda as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por todas as ações e moveres que o Senhor tem manifestado e tem contribuído para o nosso bem. Nós reconhecemos, Pai, que
é o Senhor agindo nesta casa, nesta obra, através das células e da vida dos líderes que o Senhor levantou. Nós somos gratos ao Senhor e nós queremos, meu Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, para que possamos dar mais importância ainda, para que possamos dar uma resposta positiva à tua bondade, ao teu favor e à tua graça derramada sobre esta igreja, através das células e dos líderes. Nós oramos pela vida de cada um, pela família de cada um, Pai, para que eles continuem com saúde, com paz, com prosperidade, com bênção financeira, meu Deus, com força e dedicação, para continuar sendo usado pelo Senhor, na casa, no lar, nas células que eles lideram, e em nome de Jesus, amém. Podem sentar, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Atos capítulo 5, versículo 42. Eu vou fazer uma introdução a respeito de um tema que eu já falei aqui na igreja, para a gente chegar a outro propósito. Atos 5, 42. Quem leu o capítulo 5 de Atos aí hoje, diga amém. Amém. Irmãos, que capítulo maravilhoso, né? Quando o negócio começava a rochar, eles oravam e saía mais animado ainda para pregar. Aleluia. E todos os dias no templo e de casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluias. Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, que Ele é o Messias enviado de Deus. Amém. Ministra Espírito Santo aos nossos corações nessa noite e nos direciona a visão, ao direcionamento que o Senhor tem para nós. Amém. Queridos, esses dias atrás a pastora falou de investimento na família e eu ministrei sobre investimento espiritual. Mas não existe nessa terra um maior investidor do que Deus. Deus é o maior investidor. E Deus fez os maiores e o maior investimento nessa terra quando Ele enviou Jesus. Então, hoje nós somos resultados do investimento de Deus, quando Ele semeou seu Filho nessa terra, através de um sacrifício, de uma oferta de sacrifício. Então Deus é maravilhoso. Ele sempre investiu na humanidade. Quando Deus fez o homem, Deus deu o jardim, tudo pronto, está lá, para o homem desfrutar. Deus é tão maravilhoso que Ele viu que o homem estava assim meio solitário. Ele falou: vou investir nesse homem solitário, vou dar uma mulher para ele. Foi lá e eu tenho umas brincadeiras particulares, eu e a pastora, né? Que quando a gente está com aquela discussão de casal, que um quer uma decisão, outro quer outra, aí eu falo assim, ó, cuidado com o espírito de Eva, da independência. Aí ela diz assim para mim: o espírito de Eva surgiu da costela de Adão. Eita Jesus. Mas Deus foi lá e investiu no homem. Depois de ter dado o jardim, deu o quê? Uma esposa. Deus supriu o homem tudo. Só que aí, irmãos, o homem foi lá e pegou o investimento que Deus fez na vida dele e bagunçou tudo quando pecou. Talvez já aconteceu com você, né? Estragar o investimento. Você ia aplicar em algo e você foi entrando no prejuízo. Pois o homem entrou em um prejuízo, irmãos, muito sério. Mas Deus, como nunca deixou de investir no ser humano, o Senhor trouxe o plano de salvação. E Ele anunciou lá atrás. Ele anunciou esse plano lá atrás, que da semente da mulher nasceria um. Ele disse para a serpente que poria inimizade entre a mulher e a serpente, e a descendência da serpente surgiria um que esmagaria a sua cabeça e a serpente picaria o seu calcanhar. Ali estava sendo declarada a primeira mensagem de evangelismo, primeira profecia de evangelismo sobre a terra. Era o propósito de Deus. Criou o plano de salvação para quê? Investir em salvar o homem.
O Senhor levantou reis, profetas, sacerdotes, com o intuito de abençoar o povo, direcionar o povo. Cada rei, cada profeta, cada sacerdote que o Senhor levantou, Ele levantou com o intuito de direcionar o povo, investimento no povo, abençoar, trazer para perto, tirar da condenação. Deus derramou avivamentos na terra com o propósito de salvar pessoas, alcançar pessoas. O Senhor instituiu a igreja aqui na terra com o propósito de quê? Salvar. Tudo isso, irmãos, é um investimento de Deus na minha vida, na sua vida. Então veja o quanto Deus tem investido na humanidade. O possível, o impossível, de investimento, para que nós fôssemos alcançados. O Senhor trouxe inúmeros moveres nessa terra. E um desses moveres que o Senhor trouxe foi um mover celular. Hoje, através das células de oração, em pleno funcionamento na nossa igreja, pessoas são alcançadas, pessoas são integradas à igreja, pessoas estão debaixo de cuidado, de oração, pessoas se reúnem e aprendem conforme o texto, né? No templo somos ensinados e de casa em casa. Então, esta célula que você faz parte é um investimento de Deus na sua vida, tanto quanto os outros que Ele já fez no decorrer da história. É Deus dizendo, através das células, que Ele está com o intuito de gerar uma colheita na sua vida, que é salvar você, salvar sua casa, salvar sua família. A Bíblia diz que o propósito de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Essa é a intenção de Deus. Deus não quer excluir ninguém. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a um pleno arrependimento e volte-se para Ele. Agora a pergunta é: nós temos parado diante de tudo isso que Deus tem feito para nos abençoar? Porque, irmãos, eu sei que a gente continua pedindo para Deus todos os dias. É ou não é verdade? Eu diria que é praticamente impossível a gente fazer uma oração e não pedir. A gente diz assim: Senhor, hoje eu não quero pedir nada para mim, mas eu tenho um irmão, abençoa ele. Mas você pediu para o irmão. Então, praticamente, irmãos, 98, talvez 9% da nossa oração tem pedido. Sempre pedimos a Deus. E querido, Deus tem sido bom conosco. Mas como Ele tem sido? Como Deus tem sido bom com essa igreja. Quando eu converso com outros pastores, eu digo assim: Deus, obrigado, o Senhor tem sido bom conosco. E queridos, eu aprendi a agradecer a Deus por esta igreja. Como pastor, primeiramente, eu não reclamo dela. É a primeira forma, porque é o investimento de Deus nas nossas vidas. Os irmãos que a gente conhece, as pessoas que fazem parte da nossa vida, irmão, Deus colocou essa pessoa do teu lado e ela tem te ajudado. Quanto de nós tem parado para agradecer aos investimentos de Deus sobre nós? Então, uma célula é uma bênção. Existem muitas razões para você dizer assim: pai, eu quero uma célula na minha casa, porque, meu Deus, como o Senhor é bom. Eu vou dar uma razão apenas para você desejar ter uma célula na sua casa, ter esse investimento de Deus na sua vida e na sua família. Existem inúmeras razões. Eu já ministrei mensagem aqui só sobre vantagem de ter uma célula na sua casa, mas eu quero dar apenas uma nessa noite. Por que eu devo ter, pastor, uma célula na minha casa, um investimento de Deus na minha casa? Porque sua família vai ser fortalecida na palavra. Sua família vai ser fortalecida na palavra. Uma vez por semana é ministrar a palavra de Deus na sua casa. São feitas orações, a comunhão, a partir do pão, a ensino. Isso é ser
a vida da igreja. Então diga comigo: a minha célula, a célula que eu faço parte, é um tesouro de Deus na minha vida. Amém? Então, através das células, querido, Deus continua investindo na humanidade. Deus continua levantando líderes, fortalecendo esse líder para que aquela célula continue aberta, para que ele continue ministrando todas as semanas, em nome de Jesus. Então vamos lá. A igreja primitiva, eles não tinham um nome denominado célula, mas eles se reuniam de casa em casa. Nós vamos ler alguns versículos na versão NVI, por favor. Romanos 16, 5. Aleluias. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 5. Versículo 3 primeiro. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Agora o versículo 4. Eles arriscaram, 5, perdão. Saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epeneto, o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, na casa de Áquila e Priscila havia uma reunião da igreja. A igreja se reunia na casa de Priscila e Áquila, na casa desse casal, de casa em casa e também nos templos. Colossenses 4,15. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Na casa desta mulher havia o que? Uma reunião da igreja. Poderíamos dizer nos dias atuais que era uma célula? Sim, nos dias atuais. Mas célula, culto no lar, reunião no lar, QGO, quartel general de oração, o que importa é que eles estavam fazendo algo muito importante. Então veja que reunião nos lares, célula nos lares, reunião nos lares, é uma grande bênção, um grande projeto. E não é um projeto da igreja A, não é uma visão da igreja B, não é algo criado pela igreja C, pela igreja D. Isso é a visão de Deus para alcançar a humanidade. Isso é a visão de Deus para abençoar vidas. Queridos, você não imagina o quanto uma família é abençoada quando há uma reunião na sua casa. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Talvez você já viu, por exemplo, alguns projetos sociais que é para acontecer, por exemplo, um projeto social na África, e você fica olhando todos o passo a passo, tudo que vai ser desenvolvido para ajudar as crianças, as famílias. Aí você diz assim: Deus, se eu tivesse condição, eu ia ajudar, eu não ia poupar forças para ajudar. Ou Senhor, eu queria ter condição, eu ia mandar fazer casa para todas essas famílias. Se eu tivesse condição, eu mandava fazer um hospital, escolas para... É ou não é assim? Quem já teve esse pensamento alguma vez na vida? Eu já tive,
E às vezes projetos até menores. Outras pessoas que você vê passando por situação difícil. Ah, Senhor, eu queria ter condição. Eu queria ter condição para me dar um carro para aquela família. Quem já pensou assim? Não, eu já pensei, irmãos. Eu queria ter condição de dar uma casa para aquela família que está naquela situação. Então, se você pudesse, você ia ajudar nesses investimentos, sim ou não? De uma certa forma, de uma certa limitação, você pode. Mas eu sei que você gostaria de ajudar em uma escala muito maior. Pois bem, querido, nós podemos ajudar no investimento de Deus na vida de pessoas. Como, pastor? Abrindo uma célula na sua casa, para que haja reuniões, para que a sua família própria seja abençoada, todas as semanas com a palavra de Deus, com a semente. Como, pastor? Para que os seus vizinhos possam participar com você. O quanto Deus já investiu na sua vida, ajude agora nesse investimento. Precisamos abrir mais células no ano de 2024. Precisamos fazer isso no nível da aceleração de Deus, em nome de Jesus. Então, se a célula, pastor, é algo tão maravilhoso de Deus, se a célula é um tesouro tão importante, eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que ter uma resposta para isso, porque tudo que é importante a gente valoriza. Tudo que é valorizado a gente coloca naquilo ali, força, esforço, tempo, dedicação. Então eu quero que você, primeiro, aprenda a valorizar a sua célula. E fazendo isso, talvez você que já é líder, você que já faz parte de uma célula, e talvez você que um dia vai liderar uma célula. Se você aprender a valorizar hoje esse investimento de Deus, Deus vai multiplicar isso na sua vida. A primeira coisa que você pode fazer para valorizar a sua célula, diga orar por ela. Então, querido, ore. Tire um dia da semana e ore pela sua célula. Faça um jejum na semana pela sua célula. Ore por ela, ore por cada membro da sua célula. Ore pelo seu líder de célula. Ore pela família do seu líder de célula. Por quê, pastor? Porque se, irmão, ele estiver ocupado demais, lidando só com problemas, ele não vai poder liderar a célula e abençoar a sua vida. Por isso que você vai orar para que Deus abençoe a família dele, a vida financeira dele. Por quê? Porque assim ele pode continuar desenvolvendo esse trabalho naquela célula. Você já orou pelo seu líder e pela sua célula hoje? Agorinha, pastor, nós oramos aqui na frente. Mas desenvolva uma rotina. Diga: Senhor, obrigado por essa célula que o Senhor me colocou, pelo líder que tem sobre a minha vida. Obrigado, Pai. Abençoa a minha célula, Pai, traz crescimento. Sabe, isso é uma forma de valorizar. Como, pastor, eu posso valorizar a minha célula? Eu vou tentar adiantar aqui, porque o ponto final é que é a mensagem. Por enquanto não é a mensagem ainda. Estando presente nas reuniões. Como é que eu valorizo a minha célula? Estando presente nas reuniões. Bom, quem é líder sabe. Você não quer que os discípulos faltem um dia, não é verdade? Vai ter imprevistos, vai ter, tudo bem. Mas pelo líder, querido, ele queria ver os discípulos todo dia naquela célula. E não sozinhos, e com mais outro amigo convidado. É, na verdade, líderes? Então, mas se você já consegue, primeiramente, manter a sua presença lá, você já está valorizando ela, você já está apoiando a sua célula. Então, sua presença é muito importante nesta célula. Talvez você não sabe, mas a sua presença motiva seu líder. Poxa, fulano não faltou, que benção, maravilha.
Sua presença motiva seu líder. Imagine se você fosse o líder de célula e você está liderando 3, 4 discípulos, e na próxima reunião não vem ninguém. Como é que você ia ficar? Não, a gente é ser humano, não é verdade? Pastor, eu ia ficar mais ativo do que antes. Mentira. Oh, Senhor, não vem ninguém. Então a sua presença motiva, ajuda. É uma forma de você já estar valorizando. Então, querido, há membros, é claro, que estão em um nível de maturidade um pouco maior. Esses membros que já estão no nível de maturidade um pouco maior, além da presença deles, eles já podem valorizar a célula de outra forma. Como? Levando mais alguém. Você já parou para perguntar quem é a pessoa que essa semana você vai levar para a célula? Você que já está um membro mais maduro na célula, você que já tem mais tempo na célula. Ih, pastor, eu acostumei só eu ir, já é bom. Sim, é bom, mas você que já está mais maduro, já pode valorizar a célula dando um passo maior. Se nós não pararmos para se perguntar e fazer isso de forma proposital, isso não vai acontecer. Não pode até acontecer, mas é um grande milagre de Deus, de você estiver andando pela rua e alguém: ei, você faz parte de uma célula? Me leva para a tua célula. Pode até acontecer, mas irmãos, esse é o nosso papel. Isso é uma maneira da gente valorizar aquilo que Deus está fazendo conosco, de expandir o investimento de Deus. Assim como você gostaria de expandir aqueles outros investimentos, e se eu pudesse eu ajudava, se eu tivesse condição. Deixa eu falar, você tem condição de ajudar no investimento de Deus, plenas condições, porque você está vivo, você está de pé, você está sendo alimentado. Você pode levar alguém para a célula, você pode ajudar outra pessoa. Amém? Como eu posso valorizar a minha célula? Diga assim: me envolvendo. Não apenas participe da célula, é igualmente do culto, irmão. Não seja apenas um participante, se envolva. Inclusive, se você se envolver na célula, isso vai te proporcionar um envolvimento nas demais áreas da igreja e demais programações de serviço aqui na igreja. Então, como eu posso valorizar a minha célula? Se envolvendo com ela. Existem inúmeras formas de você se envolver na célula. Eu vou falar alguma aqui. Na verdade, o fato de levar uma pessoa é uma delas. Mas vamos lá. Ajudando o líder da célula. Como, pastor? Você pode chegar mais cedo e falar: líder, eu vim mais cedo porque eu vim lhe ajudar a organizar as cadeiras hoje, a organizar o café, alguma coisa. Estou aqui, conta comigo. Se envolvendo, ajudando ali o líder em algo. Amém? Como, pastor? Levando um lanche para a célula. Qual foi a última vez que você levou um lanche para a sua célula para ajudar o líder? Você lembra? Bom, tem líder aí que está pulando de alegria agora. Fala, Deus, fala, terra. Né? É verdade, irmão. Você pode, valorizar a sua célula, ajuda. Não, hoje eu vou ajudar. Líder, pode deixar que hoje eu vou levar aquele bolo para a célula. Pode deixar comigo hoje, que hoje eu vou levar um refrigerante para a célula. Irmão, é investir na célula. Quem está entendendo aí, diga amém. Coisas, irmãos, que às vezes a gente não percebe, mas é uma realidade. São coisas simples, estão ao nosso alcance e vão fazer toda a diferença. Vai contribuir para o reino, vai contribuir no investimento de Deus nessa terra. Aleluias. Como pastor eu posso se envolver?
Quando você entra no trilho do salvo vencedor e você se torna um apacentador, um líder em treinamento, o que o apacentador faz? Chegou uma pessoa nova na célula, o apacentador chega para o líder e diga: líder, na verdade é o líder que chega para o apacentador e diz: olha, eu preciso que você cuide de fulano para mim. Mas você também, se você percebeu lá na sua célula que tem alguém que está assim mais desmotivado, fala: líder, eu posso cuidar do fulano? Eu vou grudar no pé dele, vou ajudar ele. Este é o papel do apacentador e é a função mais importante que a gente tem aqui na igreja. Amém? Seja um líder de treinamento. Como que eu posso ajudar? No dia da célula, querido, seja o primeiro a comentar no grupo, a postar: hoje tem célula, galera, vamos! Fica só esperando o líder postar lá. O líder, bom, você nem imagina talvez como é que foi o dia do líder, ajuda ele. Posta lá no grupo: hoje tem célula, gente, vamos lá. Amém. Bom, é a mesma coisa, irmão. Fica só esperando o pastor postar que hoje tem culto, vai lá. Tem várias artes aí no grupo da igreja. É maneira de você se envolver, fazer alguma coisa. Pastor, o que mais? Chega para o seu líder de célula e pergunte: líder, eu estou aqui. Quer que você precise de apoio, de alguma questão na célula? Eu estou para ajudar essa célula a romper. Amém? Glórias. O que mais? Está comprometido com a visão da célula. Atos 28, 26, 28 não, irmão, na verdade 28 é o último capítulo de Atos. Atos 26, versículo 19 e 20. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo ele conta todo o testemunho dele, quando ele recebeu a visão quando ele teve a conversão, quando veio aquela luz forte sobre ele, quando Jesus falou com ele, direcionou: vai para tal lugar, faz isso, faz isso, faz isso, e assim. Ele está dizendo: olha, eu segui, eu obedeci à visão, eu não fui desobediente à visão. 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também ao gentio, dizendo que se arrependesse e voltasse para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Então ele cumpriu na íntegra aquilo que Jesus disse: vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, querido, a sua célula tem uma visão. Tem uma imagem aí, projeta ela para nós. Projeto Célula 10. Projeto Célula 10. Diga assim: minha célula é 10. Glórias. 10 o que? Primeiro, o alvo da sua célula é batizar 10 pessoas. Se a sua célula já tem 10 batizados, passou da hora de multiplicar. Passou da hora de multiplicar. Líder, verifica lá, confirma, conta todinho. Tem 10 batizados, pastor. Multiplica agora. Levanta um novo líder naquela célula. Pastor, quem vai ser esse novo líder? Eu estou olhando para eles. Você que sentiu o chamado de Deus, querido. Você que quer, sabe? Você que ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há? Aí você ouviu e diz: espera aí, Senhor, deixa eu procurar alguém. Não, você que ouviu, é você que vai ser o novo líder. Não foi assim, líder Ângela? Amém. Você que é esse novo líder. Ok? Não fique esperando. Se colocar à disposição. Eu creio, esse ano o Senhor vai levantar muitos líderes de célula nessa igreja. Vou fazer um material agora para todos os líderes de célula. Eles vão estar acompanhando isso de perto, direitinho. As pessoas, aquela que é batizada, ele vai ter o controle. Todos eles vão ter o controle na palma da mão deles, para fazer esse acompanhamento.
Então, um dos propósitos da sua célula é esse: é batizar 10 pessoas e multiplicar uma vez por ano. Então, o ideal, em quanto tempo, com que frequência de ano a mulher consegue ter um filho? De tempo, com que frequência de tempo a mulher consegue ter um filho? Uma vez ao ano. Bom, tem umas guerreiras aí, viu, que fazem isso. Diga assim: a minha célula vai ser essa guerreira. Irmãos, a célula, ela é como uma mulher. A gestação normal dela deve ser a multiplicação de uma nova célula uma vez por ano. Nossas células precisam de hormônio espiritual para gravidar, viu? Para a gente multiplicar, amém? Quem está entendendo a visão? Irmão, essa é a visão, né? E nós vamos fazer uma arte bonita ali, viu? Nós vamos fazer uma arte bonita ali com o nome Projeto Célula 10. Aí no domingo o líder vai reunir ali no final do culto com a célula e minha célula é 10 na celebração. Na RC é da mesma forma. E nós vamos ajudar umas células uns aos outros, um líder ao outro, até que todas as células estejam dizendo: minha célula é 10. Assim, irmãos, não vai caber as pessoas neste prédio. Amém? Vamos fazer igual o apóstolo Paulo. Vamos sair daqui desse culto hoje: Senhor, eu não vou ser desobediente à visão. Vamos lá. Este é o propósito, esta é a visão, esta é a missão. Em nome de Jesus, todos juntos no mesmo propósito. Porque, querido, tudo que Deus criou, Ele criou com o propósito de multiplicar. Então, é uma das leis fundamentais de tudo aquilo que Deus criou no universo, nas galáxias, nos animais, nas plantas. Diga assim: tudo se multiplica. Até fofoca se multiplica. Diga misericórdia. Está amarrado, em nome de Jesus. Então, querido, esse foi o primeiro mandamento de Deus no Éden. Foi o mandamento de multiplicação. E para multiplicação, há custos, há envolvimento, há mais trabalho, há mais problema. Porém, há mais frutos, mais retorno, mais alegria. Por exemplo, Jacó teve 12 filhos, e eles se multiplicaram e tornou-se a nação de Israel. Olha que maravilhoso, as 12 tribos. Jesus escolheu 12 discípulos, e a partir dos 12 estamos nós aqui. Aleluias! Estamos nós aqui. Você vai ver o Senhor transformando água em vinho, multiplicando. Você vai ver Ele multiplicando pães. Você vai ver os 120 que estavam reunidos, e daqui a pouco mais de 3 mil, mais de 5 mil. Tudo se multiplica. Então, a visão do discipulado é essa, de multiplicação. Só que para isso acontecer, nós precisamos de algo. Bom, e agora nós vamos entrar na mensagem. Diga assim: para isso acontecer na minha célula, eu tenho que estar comprometido com esta célula e com a visão de Jesus. Esse comprometimento, ele é fundamental. Foi o que marcou. E nós vamos falar sobre isso. O comprometimento, ele começa no nosso coração, mas ele é avaliado pelas nossas ações. É pela ação que se mede o nível do comprometimento de cada discípulo, de cada salvo, de cada líder, de cada pastor, de cada servo de Deus. Esse nível de comprometimento não é medido pelas palavras, é medido pela ação. Isso significa, irmãos, que para a gente ver esta visão acontecendo de crescimento e multiplicação nas nossas células, sendo grato a Deus por todo o investimento que Ele tem feito nas nossas vidas através delas, teremos de agir. Vai começar no seu coração, mas vai ser visível nas suas e nas minhas e nas nossas ações. Lucas, ele registra
um duro contraste entre o comprometimento de duas pessoas, de duas lideranças. Quem são eles? Simão, Pedro e Jesus. Bom, é claro que não dá para comparar ninguém com Jesus, mas a gente vai entender algo profundo nessa noite. Já que está chovendo mesmo, nós temos tempo, né? Enquanto Jesus permaneceu resolutamente comprometido com a sua missão, com a sua visão, com o propósito, com o povo, Jesus, ele foi traído, mas ele manteve-se comprometido. Jesus foi rejeitado, mas ele manteve-se comprometido com a visão. Veja só, Jesus, irmão, passou o maior desafio que um ser humano poderia enfrentar nessa terra, e ele mesmo assim manteve-se comprometido. Hoje eu compartilhei sobre o texto que mais me chamou a atenção no capítulo 5. Irmãos, eu parei e eu li assim: Senhor, a gente não é crente não. Quando eu li aquele texto, Senhor, os camaradas levaram o chicote, saíram alegre. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de receber açoites por sermos seguidores de Jesus. Olha só. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque eu não me dou bem com aquela pessoa. Ah, não sei o que. Irmão, não somos crentes não. É um evangelhozinho, um mingauzinho, um ralo. Ah, porque ninguém foi na minha casa, eu não vou mais servir a Deus. Irmãos, é triste o que nós vivemos hoje em nível de evangelho. Vi o bispo Alarone me contando uma situação. Eu vi numa pregação que estava assistindo nesse CB Santos. Ele começou a sentir falta de uma irmã da igreja. E um dia ele encontrou a irmã. Minha querida, lhe encontrei. Como você está? Pois é, bispo, eu faltei uns dias para ver se alguém ia me visitar, se alguém ia me notar, e ninguém foi lá. Ele disse: mas minha irmã, você está com maturidade de ir visitar quem precisa de visita. Você tem tantos anos de experiência na fé, deveria estar ajudando alguém. Sabe, deveria estar em outro nível. Os irmãos mais velhos dentro de uma família cuidam dos mais novos. Aí está lá o irmão mais velho da família, precisando que o mais novo, que o pai não está em casa, faça o leite dele. O irmão mais velho, irmão, desculpa a expressão, esperando que o mais novo troque a fralda dele, espiritualmente falando, entende? Então, nós temos que estar mais comprometidos e demonstrar esse comprometimento através das nossas ações. Jesus, com toda dificuldade, manteve-se comprometido com a visão. A minha visão é essa, eu vim para isso, eu vim para perecer. Pedro disse: não vai acontecer. Não seja, Pedro, pedra de tropeço para mim. Eu vim para cumprir essa missão. Na hora mais difícil ele estava lá: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas cumpra-se a tua vontade. Ele estava lá, comprometido. Pedro, ele também foi direcionado. Jesus falou assim para ele: Pedro, eu vou te dar uma missão
Porque tu és Pedro, tu és Pedro, tu és pequena pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, a igreja será edificada. Pedro, tu será uma liderança na igreja. E Pedro foi o que deu início ali. Agora imagina, Jesus acabou de dar a missão para ele, e logo mais à frente Pedro nega Jesus. Pedro não conseguiu, naquele momento de dificuldade, manter-se comprometido, porque o seu nível de comprometimento já tinha se esvaziado. Mateus 26, versículo 35, projeta para nós. Mateus 26, 35. Olha esse texto, querido. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram mesmo. E não foi só Pedro, irmãos. Só que na hora que Jesus foi preso, todos desapareceram. O Pedro ainda ousou andar um pouquinho de longe, observando aquela situação. Nós vamos aprender que quando a gente se esvazia do nosso comprometimento, a gente passa pelos mesmos estágios que Pedro passou na hora de manter o seu comprometimento. Talvez você vai identificar hoje que talvez você possa estar se esvaziando do seu comprometimento com o reino, se esvaziando do seu comprometimento com o chamado de Deus, com a missão de Deus, e até mesmo com a tua própria vida espiritual e salvação pessoal. Eu, por exemplo, irmãos, nunca, na verdade, falo, ouço, mas não é todo o discurso público que eu acredito. Por quê, pastor? Porque o comprometimento, ele passa pelas nossas ações. Às vezes eu vejo pessoas falar palavras para minha liderança que eu não tenho coragem de falar. Tipo: pastor, é desse jeito que o senhor está direcionando que eu vou fazer, desse jeitinho. Eu não falo isso para minha liderança. Eu digo amém, vou lá e faço. Digo amém, vou lá e faço. Porque às vezes, irmãos, a gente só fala. E eu não falo, não é porque eu não quero me comprometer, não. Eu estou comprometido primeiro com as ações, agindo. Porque não é todo discurso público que eu particularmente acredito. Porque é muito fácil. É claro que existem outras situações diferentes. Por exemplo, eu envio mensagem, mando mensagem, falo para a igreja: conte com o seu pastor. Conte com o seu pastor. Se você precisar do meu apoio pastoral, eu vou lhe apoiar. Essa é a minha missão. Ah, pastor, mas eu contei com o senhor e o senhor não me ajudou. Será que eu não te ajudei? Ou será que você rejeitou o apoio pastoral ou o apoio de alguém? Ou o apoio do seu líder? Porque existem pessoas que elas fazem o seguinte: elas dizem que na hora que ela precisava, ninguém pôde ajudar, que as pessoas falaram que podia contar. Só que é o seguinte: só que elas não querem contar com você do jeito que você pode ajudar. Elas querem contar do jeito que elas querem ser ajudadas. E é diferente. Tem muita gente assim. Ela não quer contar com você como você pode ajudar ela. Ela quer contar com você dentro da visão que ela tem. E se não for de acordo com a visão que ela tem, o que ela faz? Já que não é do meu jeito, eu me afasto, eu me isolo. Tá vendo? Eu não posso contar com a igreja, eu não posso contar com o líder. Acontece isso também. Diga misericórdia. Então, querido, nós vamos ver agora os estágios que quando
nós nos esvaziamos do comprometimento, nós passamos por esses estágios. Anote isso aí, é muito importante. O primeiro deles, Lucas 22, 54. Diga assim: seguir de longe. Diga: seguir de longe. Lucas 22, 54. Aleluia, Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Esse é o primeiro estágio que acontece com uma pessoa que o seu comprometimento está se esvaziando, que ela está deixando de se estar comprometida com a visão. Ela passa a seguir de longe. E querido, não era isso que Jesus tinha em mente. Em Mateus 16, 24, Jesus, quando ele chama os discípulos, ele chamou-os para perto. Jesus não queria nenhum discípulo seguindo de longe, observando de longe. Jesus queria eles perto. Então, quando alguém está comprometido, ele anda perto, ele fica perto. Quando, querido, o chefe de uma família começa a perder o seu comprometimento com a sua família, ele passa a se ausentar, ele passa a ficar distante. Eu não estou falando por causa de trabalho, não. Às vezes, mesmo dentro de casa, está longe da família, porque o seu comprometimento está se esvaziando. Quem está comprometido anda de perto. Mas quando a pessoa ela vai se esvaziando do seu comprometimento, ela começa a dar passos de longe, e ela começa a observar por longe. Ela vai observando por longe. Ela não se aproxima mais, ela não fica mais perto. Muitas pessoas que andavam por perto, assim como Pedro, que estava perto de Jesus. Jesus sentou na mesa com eles, comeu com eles, fez a ceia com eles, passou o pão para eles, era da comunhão, era de pé. Mas quando, querido, foram testados no comprometimento, uns desapareceram de vez, e o outro ficou observando de longe. Isso acontece na igreja, isso acontece na célula. O que é, pastor? Observar de longe. Você ia em todas as células, agora você não vai mais em todas as células. Ia em todos os cultos, não vai mais em todos os cultos. Sentava na frente, não quer mais sentar na frente, quer ficar observando de longe. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, nós nunca vamos chegar a isso aqui, ó, célula 10, projeto célula 10. Observando de longe. Não fique observando, esteja perto, se envolva, se comprometa, participe disso, participe desse movimento, participe desse mover, participe dessa reunião, colabore de alguma forma. Não fique observando de longe. Aleluias. Vamos lá, segundo estágio, quando a pessoa vai perdendo o seu comprometimento. Versículo 55. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Diga assim: compromissos se tornam divididos. Agora, querido, o discípulo culpado estava confundido no meio de uma multidão que não tinha comprometimento com a visão que ele estava, comprometimento com o chamado que ele tinha, comprometimento com o propósito que ele tinha. Quando o seu compromisso se esvazia, você passa a sentar com quem não tem compromisso. Irmãos, eu sei que é uma mensagem pesada, mas é uma realidade. Quando nossos compromissos se esvaziam, a gente passa a andar com quem não tem compromisso.
Aí eu volto no exemplo da família. Mas um filho que não tem mais compromisso com a sua família começa a andar com outros filhos também. Senta com outros que não está na visão, não está no direcionamento. Quando um pai ou uma mãe, quando uma mulher, uma esposa ou um marido vai perdendo o seu comprometimento com a família, ele começa a andar e a sentar com pessoas que não estão nem aí para a família. Ele começa a ter o compromisso dividido. Eu não sei se eu continuo seguindo, se eu sento aqui. Isso é sério. Jesus não quer metade do nosso coração, não quer metade do nosso serviço. E Ele também não quer nada além do que nós podemos fazer. Mas Ele quer o nosso coração por inteiro. Aleluia, Jesus. Essa questão, irmãos, se você é uma pessoa comprometida, você não consegue ficar em uma roda de gente descomprometida. Se você é um filho comprometido, você não consegue ficar numa roda de outros filhos que desonram os pais. Eu digo isso com muita convicção do que estou falando, com muita certeza do que estou falando. E não é porque eu era um filho perfeito, não. Eu era um filho que dava trabalho. Eu tenho um recorde, eu não sei se você já bateu o meu recorde. Levar 3, 4 tacas num dia. Ninguém bateu meu recorde não, né? Eu dei trabalho. Mas quando eu fui alinhado, tudo isso era para me alinhar, irmãos, e me alinhou direitinho. Quando eu fui alinhado, eu não conseguia chegar num ambiente e ver filho reclamando do pai e da mãe. Pelo contrário, sempre me angustiou, me agoniou, e eu não consigo ficar num ambiente assim. Se eu estou num ambiente, por exemplo, que eu vejo o filho gritando com os pais, querendo... Não, eu saio logo, eu fico agoniadinho, eu saio logo daquele lugar. Não dá para mim ficar não. Não dá não, porque eu dei vontade de fazer o que meu pai e minha mãe faziam comigo, para poder eu respeitar eles. Eu não posso fazer, né? Então pronto, melhor eu sair. Então é uma realidade. Não seja dividido no seu compromisso com Deus. Quando os seus compromissos com o reino se esvazia, você senta com pessoas que não têm compromisso com a igreja. Quando os seus compromissos com o reino se esvaziam, você senta com pessoas que falam mal de igreja, e você escuta e tem paz no coração e ouvir. Quando você está comprometido, querido, e alguém começa a falar do reino, você fica agoniado. É ou não é verdade? Isso te incomoda, porque é a sua causa também, é a sua missão também, queima no seu coração também. Quem não está comprometido? E deixa passar, diga misericórdia. Terceiro, misericórdia, irmão, só tem 1 minuto. Sua fé tornou-se enganosa. A pessoa entra por esse estágio. Ou quanta gente que a gente conhece diz assim: ah, mas eu fui um pregador na igreja, mas eu fiz isso, eu fui um pastor na igreja. E hoje, irmãos, estão mais com a cabeça virada, estão falando contra a igreja. Entraram num estágio que a sua fé se tornou enganosa. Versículo 57, pode ser o 56. Contudo ele negou: mulher, não conheço. 56, volta lá, por favor. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. 56, 7, isso, obrigado. Contudo ele negou: mulher, não o conheço. Fé enganosa. Ei, eu te conheço, você é da ICB, você é daquela célula. Ei, você é um líder de célula naquela igreja. Você é um ministro, você serve naquela igreja. Eu passei lá, te vi na recepção daquela igreja.
Eu te vi lá no culto. Mantenha o teu comprometimento. Mantenha o teu comprometimento em Jesus. Não deixe sua fé se tornar enganosa. Não, eu não sou mais crente. Lembrei daquele testemunho, Pacheco. Ei, o que você está fazendo aqui? Né? Você é crente. Aleluia, Jesus. Quarto, seu fervor tornou-se negação. Versículo 60. Lembra qual era o fervor dele? Qual era o fervor dele? Senhor, nem que eu morra, eu vou lhe defender. Esse era o fervor dele. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. Aí pegou, né? Aí Jesus olhou para ele. Eu quero pedir 5 minutos para poder eu ainda concluir. Nós vimos aqui o que aconteceu, vários estágios que acontece quando a pessoa vai perdendo o seu compromisso, o seu comprometimento. Sua célula 10, não fique só seguindo de longe, observando de longe, né? Poste você também, sabe, participe você também, sente lá na célula você também, defenda a sua célula você também, se envolva em nome de Jesus. E agora eu quero te mostrar os níveis do comprometimento que Jesus te chama. João 35, nós não vamos ler. João 1, do 35 ao 51, anote aí. João 1, do 35 ao 51. Esse primeiro nível de comprometimento é: vem e veja. Olha, encontramos o Messias. De onde é que ele é? De Nazaré. Será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem e veja. Olha, tem um culto lá naquela igreja, Jesus vai curar. Vem e veja. O primeiro nível, querido, é o nível do vem e veja. É o nível da curiosidade. Talvez você veio para Cristo, você veio para Jesus por causa da curiosidade. Talvez você viu uma postagem da igreja: eu quero saber que igreja é essa. Vem e veja. Eu quero saber. Você veio a Cristo. Quero saber que negócio é esse de célula. Você foi para a célula e você foi alcançado. O segundo nível, Lucas 5, do 1 a 11. Esse é o nível do venha e siga-me. Jesus diz por discípulo: siga-me, siga-me. Você veio pela curiosidade. Aí Jesus diz para você: vem e siga-me. As palavras de Jesus te chamaram para um compromisso. Você foi desafiado para estar na presença dele. Terceiro nível é: venha e se entregue. Marcos 8, do 34 ao 35. Esse é o nível de convicção. Esse é o estágio, é apropriado apenas depois de haver um profundo relacionamento, depois que já existe confiança mútua. As pessoas estão em busca de iniciativa e determinação. O nível de entrega é um nível apenas quando há um relacionamento mais profundo. Aí você veio e se entregou a Cristo totalmente, sem reservas. Não foi só a área sentimental que você entregou para Jesus curar. Você disse: Jesus, toma também minha área financeira. Aí você começou a ofertar na igreja, dizimar na igreja, né? Começou a entender: essa igreja é uma igreja séria. Amém? E vem outro nível. Esses são os níveis de comprometimento que Jesus te chama. Quarto nível é o venha e multiplique. Mateus 28, 19 e 20. Agora, querido, é o que nós estamos ensinando. Vamos multiplicar as nossas células. Tudo que você viveu, tudo que você recebeu, vamos multiplicar. Aleluias. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.